Bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a avaliação dos sinais vitais, hoje falaremos sobre a avaliação da respiração e da frequência respiratória. O nosso objetivo é apresentar os fatores que fazem parte do processo de avaliação da frequência respiratória, além de outros parâmetros da respiração. A frequência respiratória é o número de incursões respiratórias realizadas durante o período de 1 minuto. Vale lembrar que a inspiração é o movimento do ar desde o meio externo até os alvéolos pulmonares, enquanto que a expiração é o movimento do ar desde os alvéolos até o meio externo. Na avaliação da respiração, nós devemos analisar a frequência respiratória, que é a quantidade de respirações por minuto, o caráter, que pode ser superficial ou profundo, o ritmo, que pode ser regular ou irregular, e o tipo ou o padrão respiratório, que é determinado pelo segmento do tronco que predomina durante os movimentos respiratórios. Pode ser abdominal, torácico ou tóraco-abdominal. Geralmente, a avaliação da frequência respiratória é realizada após a medição da frequência cardíaca. O avaliador deve manter os dedos posicionados como se fosse continuar a monitorar o pulso radial, para que os pacientes não suspeitem que a sua respiração está sendo avaliada. À medida que o paciente respira, observar a elevação e a depressão do tórax. Depois, deve-se examinar a frequência contando as respirações, ou seja, as inspirações ou as expirações, mas não as duas, por um período de 30 segundos e depois multiplicar por 2. Ou também pode-se realizar a contagem pelo período de 60 segundos. Além disso, é importante identificar o ritmo, isto é, a regularidade das inspirações e das expirações, além de também observar a profundidade da respiração e determinar se o volume de ar inspirado é pequeno, grande ou aproximadamente normal. Quais são os valores de referência da frequência respiratória? Na eupneia, que são valores normais, nós temos 12 a 20 respirações por minuto em indivíduos adultos. Na taquipneia, que seria a frequência respiratória elevada, temos valores acima de 20 respirações por minuto, enquanto que na bradipneia, que seria a frequência respiratória diminuída, temos valores abaixo de 12. Já na apneia, ocorre uma parada expiratória por mais de 15 segundos, enquanto que na apneuse há uma parada inspiratória por mais de 15 segundos, ou seja, o indivíduo inspira e para, sem dar continuidade ao movimento normal. Na pausa inspiratória, ocorre uma parada inspiratória por menos de 15 segundos. É importante considerar que a frequência respiratória também varia de acordo com a idade. Em bebês, a frequência respiratória varia de 30 a 60 respirações por minuto, enquanto que em crianças essa faixa é menor, de 20 a 30 respirações por minuto. Na inspeção estática, observamos o estado de consciência do indivíduo, as condições da pele, como por exemplo a hidratação, a presença de cicatrizes, se ela está cianótica ou não, e também observamos o formato do tórax, sendo que o normal é que o diâmetro antero-posterior seja metade do transversal. Além disso, durante a inspeção dinâmica da respiração, deve-se analisar se há alterações no ritmo respiratório, pois condições patológicas podem modificar os padrões. Também é essencial observar se há a presença de sinais que indicam um desconforto respiratório, isto é, de que o indivíduo apresenta dificuldades durante a respiração. Esses sinais podem ser tiragem intercostal, que seria a contração dos músculos intercostais durante a respiração. Também temos a tiragem de fúrcula, a tiragem supraclavicular, taquipneia, uso de musculatura acessória, como os abdominais e o esternocleidomastoide, batimento de asa de nariz, padrão paradoxal e face de ansiedade. Em condições fisiológicas, a inspiração é um pouco mais curta do que a expiração, sucedendo-se os dois movimentos com a mesma amplitude e intercalados por uma leve pausa. Quando ocorrem alterações nas características consideradas padrão, surgem os ritmos respiratórios anormais. Um exemplo é a respiração de Cheyne-Stokes,
que tem como características a insuficiência cardíaca, hipertensão intracraniana, acidentes vasculares encefálicos e traumatismos crânioencefálicos. Esse ritmo se caracteriza por uma fase de apneia, seguida de incursões inspiratórias cada vez mais profundas até atingir um máximo, para depois virem decrescendo até uma nova pausa. Isso ocorre devido às variações da tensão de oxigênio e de gás carbônico no sangue. Assim, o excesso de gás carbônico durante o período de apneia obriga os centros respiratórios bulbares a enviarem estímulos mais intensos que resultam em um aumento da amplitude dos movimentos respiratórios. Consequentemente, sua concentração reduz e a amplitude dos movimentos de respiração também diminui. Já no ritmo de Biot, a respiração apresenta uma primeira fase de apneia e uma segunda fase com movimentos inspiratórios e expiratórios anárquicos quanto ao ritmo e à amplitude. Está associada a lesões encefálicas. Já no ritmo de Kussmaul, tem como principal causa a acidose metabólica. É composto por 4 fases. Inspirações ruidosas, que são gradativamente mais amplas, alternadas com expirações rápidas e de pequena amplitude. Na segunda fase, nós temos a apneia em inspiração. E depois temos expirações ruidosas, que são gradativamente mais profundas, alternadas com inspirações rápidas e de pequena amplitude. E, por fim, a quarta fase, que seria de apneia em expiração. Na palpação, é possível avaliar a expansibilidade torácica. O paciente é instruído a expirar lentamente até o volume residual. No volume residual, as mãos do examinador são colocadas espalmadas nos segmentos posterolaterais de ambas as bases pulmonares, com os polegares tocando a linha média posterior. O paciente é instruído a inspirar de forma lenta e profunda e deve-se observar o movimento de ambos os polegares, uma vez que ambos os lados devem se mover igualmente, entre 3 e 5 centímetros, se o deslocamento for normal. A avaliação deve ser realizada na região apical, ou seja, no lobo superior, e também no lobo médio e no lobo inferior, seguindo a mesma dinâmica. Outro parâmetro a ser avaliado é o frêmito tóraco-vocal, que é a vibração das cordas vocais resultante da propagação do som ao longo da árvore brônquica. As regiões homólogas da caixa torácica devem ser avaliadas e pede-se para que o paciente diga o número 33, sem alterações no tom de voz. Começa-se no ápice, indo em direção à base dos pulmões, de anterior para posterior. Na região do coração, o frêmito tóraco-vocal costuma ser reduzido, mas com esta exceção, espera-se que a vibração seja igual entre as regiões. O frêmito tóraco-vocal pode ser classificado como normal, diminuído, como em casos de pneumotórax, ou aumentado, como em casos de pneumonia. Já a percussão torácica sinaliza a densidade dos pulmões. Avalia, através de dígito-percussão, se os tecidos subjacentes estão cheios de ar, líquido ou de material sólido. O paciente deve respirar normalmente durante a avaliação, lembrando que em região de fígado o som costuma ser mais abafado, devido à alta densidade do órgão. Os sons encontrados podem ser claro pulmonar, que é o som considerado normal, com timbre grave e oco. Corresponde à sonoridade pela passagem de ar nos pulmões. O som timpânico é um som oco como um tambor, indica aprisionamento de ar como em caso de DPOC. Já o som submaciço é um som mais seco do que o normal, indicando a presença de líquido e aumento da densidade do parênquima pulmonar, enquanto que o som maciço é um som seco e abafado, que indica a presença de massa ou de líquido entre o parênquima pulmonar e a parede torácica, como em casos de derrame pleural. Na ausculta pulmonar, avalia-se o murmúrio vesicular, que é o som produzido pela passagem de ar no sistema respiratório. Os ruídos da respiração normal resultam das vibrações provocadas pela corrente aérea ao percorrer o sistema tubular e alveolar. Pode ser classificado como normal, diminuído ou ausente. Para a realização da ausculta, o paciente deve estar sentado,
com a região a ser avaliada desnuda para que os sons não fiquem mascarados. O paciente também deve estar respirando com a boca semiaberta e o fisioterapeuta deve avaliar regiões simétricas dos dois hemitórax, indo dos ápices para as bases. Em algumas patologias, há a presença de sons que podem indicar a presença de secreção ou obstrução de vias aéreas, e esses sons são chamados de ruídos adventícios. Eles podem ser sibilos, que seria o som agudo que predomina na expiração e é comum em quadros de asma. Os roncos, que são sons graves que predominam na inspiração, indicando a presença de muco em vias aéreas mais calibrosas. Os estertores crepitantes, que têm um som semelhante ao atrito de mechas de cabelo, audíveis no final da inspiração, indicam a presença de exudato intraalveolar, como num caso de edema agudo pulmonar. Já os estertores bolhosos possuem um som semelhante ao de bolhas estourando, indicando a presença de secreção na luz dos brônquios. E o atrito pleural, que é um som de rangido, indicando atrito entre as pleuras, e é audível tanto na inspiração quanto na expiração. Bom, nosso tema de hoje foi a avaliação da respiração. Fique atento que no próximo vídeo falaremos sobre a avaliação do pulso e da frequência cardíaca. Obrigada por nos acompanhar e nos siga em nossas redes sociais.